Olá! Que bom ter a sua companhia. Sabe, às vezes a gente para e pensa, como é que a fé pode sair só da cabeça, da teoria, e se tornar algo real no nosso dia a dia? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos mergulhar no conceito de santidade prática, usando como base o livro de Efésios para descobrir como transformar princípios espirituais em ações bem concretas. E para a gente começar, essa frase do John Stott já diz tudo, né? A ideia aqui é muito clara. Santidade não é algo que a gente vive isolado, num plano místico, só entre a gente e Deus. Muito pelo contrário, ela só ganha sentido de verdade quando a gente a coloca em prática no mundo real, nas nossas interações com as pessoas. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de santidade no mundo real. Depois, vamos entrar de cabeça num guia bem prático de conduta, explorar o que nos motiva a mudar e, no final, fechar com um desafio para a gente levar para a vida. Vamos lá, começando pela nossa primeira parte: santidade no mundo real. Afinal, o que essa expressão quer dizer na prática? A ideia central é essa aqui, ó. A santidade prática é como se fosse uma ponte. De um lado, tá tudo aquilo em que a gente acredita. Do outro, o jeito como a gente age. O grande lance é conectar essas duas pontas, fazendo com que os nossos princípios espirituais fiquem visíveis em cada escolha, em cada relacionamento do nosso dia a dia. Agora a gente chega no coração da nossa conversa. Esta segunda parte traz 7 exemplos bem específicos e práticos de comportamentos que a gente deve evitar e outros que a gente deve praticar. O primeiro exemplo tem a ver com a nossa comunicação. A instrução é bem direta: deixar a falsidade de lado e abraçar a verdade. Essa é uma troca fundamental, porque, vamos combinar, a honestidade é a base para construir qualquer relacionamento de confiança, né? O segundo ponto foca no controle da raiva. E a orientação da fonte é muito prática. Resolva o problema no mesmo dia. Não deixe a raiva virar ressentimento e dormir com ela. A ideia é não deixar que essas emoções negativas criem raiz e causem problemas maiores depois. É um chamado direto para o autocontrole. Aqui, o contraste é bem forte, é entre tirar e dar. A proposta é uma mudança de mentalidade. Em vez de pensar em pegar o que é do outro, a ideia é trabalhar para poder contribuir. E não só para si, mas também para ajudar quem precisa. É uma virada de chave do eu para o nós. O quarto exemplo fala sobre o poder que as nossas palavras têm. Elas podem ser ferramentas para construir ou armas para destruir. A orientação é muito clara: usar a boca de forma consciente para edificar, para dar força e encorajamento para quem está ouvindo. Agora, o quinto ponto nos leva para uma dimensão mais interna, mais espiritual. A ideia é não entristecer o Espírito Santo. Em outras palavras, evitar atitudes que nos afastam da nossa consciência espiritual. O convite aqui é para buscar aprofundar essa conexão, em vez de criar distância. Bom, vamos para o sexto exemplo, que é o mais detalhado de todos. Ele coloca em oposição um comportamento geral áspero, grosseiro, contra uma atitude de bondade ativa. Os próximos slides vão mostrar direitinho o que isso significa. E aqui a gente vê em detalhes o que seria essa grosseria. A fonte lista 6 atitudes para a gente tirar da nossa vida: a amargura, que é aquele ressentimento que fica guardado; cólera e ira, as explosões de raiva; a gritaria e a blasfêmia, que é quando essa raiva sai pela boca; e, por fim, a malícia. Juntas, todas elas pintam um retrato de um coração intoxicado. E, em contrapartida, este slide mostra o antídoto. No lugar da amargura e da raiva, a fonte propõe cultivar a bondade, a compaixão e o perdão. E qual é o modelo para isso? Imitar a Deus, agindo com amor. O contraste entre a toxicidade do slide anterior e a cura que este propõe é a essência da mudança. O último exemplo prático fala sobre pureza. A orientação aqui é evitar não só a impureza e a avareza, mas também aquelas conversas e piadas que banalizam assuntos sérios. A troca sugerida é por uma postura de gratidão e de autorrespeito, cuidando do que a gente consome e também do que a gente fala. Tudo isso nos leva à nossa terceira sessão. Porque, olha, saber o que fazer é uma coisa, mas entender por que fazer, isso é o que realmente nos dá o gás para mudar. Então vamos dar uma olhada nas motivações. Então, o que nos move a viver assim? A fonte aponta 4 grandes motores: a consciência do julgamento, a beleza do que é chamado de fruto da luz, o poder da sabedoria
E por último, a força de uma vida cheia do Espírito. As duas primeiras motivações são bem diretas, sabe? O julgamento é um lembrete da responsabilidade que a gente tem pelas nossas ações. Já o fruto da luz é um incentivo positivo, é o chamado para que a nossa vida produza coisas boas, justas e verdadeiras, em total contraste com as obras inúteis da escuridão. As duas últimas motivações são, primeiro, a sabedoria, que aqui significa usar nosso tempo de um jeito inteligente, buscando entender o que realmente importa. E segundo, a vida cheia do Espírito, que não é descrita como um esforço próprio, mas sim como resultado de se conectar a uma fonte interior de poder, de alegria e de direção. E para essa ideia não ficar só na teoria, tem essa pequena história. Saber que o John Stott, uma baita referência teológica, buscava essa plenitude do Espírito todo santo dia, mostra que isso não é um conceito para iniciantes, mas uma busca constante, fundamental para uma vida de fé que funciona na prática. E assim a gente chega na nossa última parte. A ideia agora é transformar tudo isso que a gente conversou num desafio pessoal, com algumas perguntas para a gente refletir. A primeira pergunta é um convite para uma autoavaliação bem honesta. Nossos atos no dia a dia têm refletido mais a carnalidade, ou seja, nossos impulsos egoístas, ou mais a santidade que a gente acabou de descrever. É um convite para a gente olhar o que as nossas ações realmente dizem sobre nós. A segunda pergunta deixa o desafio ainda mais específico. Ela nos incentiva a identificar uma área concreta para mudar. Pensando naquela lista do evite isso, será que existe alguma atitude carnal que a gente precise abandonar de vez? E, para fechar, uma pergunta que olha para frente, para a ação. Não se trata só de abandonar o que é ruim, mas também de abraçar o que é bom. Da lista, pratique isso. Qual novo hábito positivo a gente pode começar a cultivar hoje para de fato transformar a fé em realidade?